As principais entidades que representam as indústrias e as associações de produtores do biodiesel enviaram agora à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, um documento pedindo o desconto de 10% que é utilizado do combustível ao diesel. A solicitação ela é motivada pela recente liberação da mistura do uso de biodiesel 100% mineral para o abastecimento em postos de gasolina durante agora a greve dos caminhoneiros. Mas o documento ele foi assinado pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil, a APROBIO, e também pela União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene, a UBRABIO. E de acordo com essas entidades, o setor está sofrendo com perdas diárias que chegam na casa de 43 milhões de reais, sustentando que as condições para o restabelecimento das retiradas de biodiesel pelas distribuidoras, elas já estão presentes, pois as vias de acesso estão liberadas desde o dia 31 de maio de 2018. Mas segundo a APROBIO, o consumo anual brasileiro de diesel, que é de 55 bilhões de litros, incluindo uma mistura de 10% de biodiesel, saltará para 72 bilhões de litros em apenas uma década. Se essa percentagem fosse aumentada para 20%, os biocombustíveis corresponderiam por volta aí de 14 bilhões de litros, volume que poderia resultar na limitação dos preços de derivados de petróleo. E dentro desse cenário, as entidades pretendem negociar junto ao governo propostas de curto e médio prazos. E uma delas é a mistura de biodiesel de 15%, principalmente na região centro-oeste, que é a principal região produtora de soja e tem capacidade para o aumento da produção de biocombustíveis. Bom, e eu vou conversar agora com o senhor Rivas Rezende Costa. Ele é presidente da Adial Log e é uma pessoa que conhece muito da logística e do, vamos dizer assim, e do trânsito de caminhões no Brasil. Senhor Rivas Rezende Costa, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. O que é Adial Log, que o senhor é presidente? Não, a Adial Log é um braço da Adial que foi constituída em 1995. Uhum. Ela tem por objetivo de congregar as empresas que têm incentivos fiscais no estado de Goiás. E a Adial Log é um braço que nós construímos exatamente para poder aglomerar, juntar as empresas de logística e transporte, né? E na verdade uma depende da outra, então foi um meio que a gente conseguiu de trazer para dentro da associação essas empresas, os maiores transportadores e operadores logísticos do estado de Goiás. Bom, o senhor é uma pessoa, é um profundo conhecedor da área de transportes, vamos dizer assim, da logística, não só goiana como brasileira. Bom, eu pergunto para o senhor, a situação brasileira hoje, da logística brasileira, nós podemos dizer que é uma situação crítica? Na verdade, estamos num ponto crítico? Num ponto extremamente crítico e preocupante, porque isso é uma situação que vem sendo criada ao longo do tempo, ou seja, a greve foi um problema de origem estrutural, né? Uhum. Decorrência de gestão, programas inadequados que foi lançados pelo governo, né? Eu posso citar aqui um que acho que é bastante relevante até para o telespectador entender bem isso aí. 2011, 2012, o governo lançou um programa de financiamento de caminhões, renovação de frota com juros subsidiados, chamado PSI. Uhum. E isso acabou colocando no mercado, aproximadamente, na época, 300 mil veículos, além da necessidade do mercado exigia. Bom, 2014, 2015, a economia ela se recrudesceu, né? E a oferta de caminhões aumentou muito para um período de pouca carga. Tinha um mercado nós vivemos um mercado sazonal, que praticamente se trabalha 15 dias por mês, e 15 dias tem uma baixíssima oferta de cargas. Com isso, o que aconteceu? A lei da oferta e procura. Sobrou caminhão. Sobrou caminhão, pouca carga, pouco frete. E ao longo desse período, o frete chegou a ser reduzido em 50%. E o preço do diesel subiu? O preço do diesel de menos de R$2 chegou agora em mais de R$4, né? Teve lugares aí que chegou a quase R$5, em Mato Grosso, enfim. Então, um caminhoneiro independente, vamos dizer assim, autônomo,
que entrou nesse programa PSI, comprou um caminhão, ele não tem como pagar esse caminhão. Hoje a situação é muito difícil para o caminhoneiro autônomo, né? E para as empresas de modo geral também, né? Porque isso acaba achatando tudo. Nós temos um problema de recomposição de tarifas que não foi feito ao longo do tempo, exatamente por esse motivo que eu já coloquei. Embora a gente vive numa economia de mercado, ou seja, nós não temos uma economia planificada, né? E que acaba combinando agora, para agravar a situação do país, e não talvez não do transportador, mas a questão do subsídio, que a sociedade vai pagar. Né? Então, são três situações que não se convivem juntas. Mas né? Se a gente pegar e colocar isso tudo dentro de um tacho, se resume numa coisa chamada gestão. Quer dizer, o governo não teve gestão, não teve jogo de cintura e não soube resolver essa situação já lá de trás. E vem levando. Eu acho que o governo teve boas intenções em resolver a crise. E acho que isso foi um ponto fundamental. Eu acho que ele fez a lição de casa com relação à redução, redução do imposto, né? A redução do imposto para o momento, embora tenha um efeito colateral do subsídio. Né? Os estados também, alguns deles, fizeram a redução da base de cálculo do ICMS, contribuindo. Né? O que é um desequilíbrio nessa situação toda é que um estado chega a cobrar 28%, 30% de ICMS, outro cobra 18%, outro cobra 16%, outro cobra 12%. Então, quando você coloca 46% de desconto na ponta, é difícil chegar na bomba economy, essa situação de desconto. Então, e com relação à tabela de frete mínimo, eu sou de acordo que nós vivemos um mercado de livre iniciativa, ou seja, quem tem que se autorregular é o mercado. Entendo. Imposição de preço de cima para baixo nunca funcionou e nem vai funcionar. Né? E a tabela foi feita por gente que efetivamente não conhece do segmento de logística e transporte. Senhor Rivas, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos continuar esse problema que interessa muito a você, principalmente dona de casa, que quando vai ao supermercado o preço está lá em cima. E pode ter certeza absoluta, tem influência do frete nisso aí. É um minuto só, eu volto já.